Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Sejam bem-vindos ao nosso gabarito extraoficial para a segunda fase, tributário. E aí, como que vocês foram na prova de hoje? Eu e a Josi estamos aí na maior torcida por vocês. E a prova nos pareceu muito boa. Você também achou? Agora nós vamos percorrer as questões e a peça, vamos fazer as nossas considerações. E o importante é que você faça as suas continhas e verifique se conseguiu a nota mínima, que é a nota 6. É claro que você vai tirar mais do que 6, mas basta a nota 6 para o seu nome ficar na lista de aprovados. É isso que importa. Então, se você cometeu alguma falha, se esqueceu de algum pontinho, não tem problema, não é? Acertando a peça e mais uma questão, um pouquinho mais do que uma questão, você já está aprovado. Essa é a matemática que nos favorece, não é mesmo? Muito bem, uma alegria estar com vocês. Estou aqui em São Paulo, ao vivo para todo o Brasil. E agora nós vamos receber aqui a Josi, a querida professora Josi, que está lá em Curitiba. E aí, Josi, como é que você está, querida? Tudo bem? Olá, Edu! Olá, Ed! Olá, pessoal de São Paulo! Olá, meus alunos queridos online! Olá para vocês todos que estão aqui conosco nesse momento. Eu quero saber, estou super ansiosa para saber como é que vocês foram na prova. Bom, primeiro eu quero saber se vocês acertaram a peça. Quem acertou a peça, venha correndo, venha me dizer. Eu estou muito curiosa. Mas qual é a peça, Josiane, para saber se eu acertei ou não? Bom, antes de falar sobre a peça, né, sei que vocês estão ansiosos, primeiro eu quero dizer que eu me sinto hoje muito tranquila em dizer que o nosso curso foi um curso muito completo e, como sempre, eu e Sabag, a gente se dedica demais, com muito carinho, com muito cuidado para que a gente aborde todos os temas que possam realmente cair na prova da OAB. E felizmente hoje, ao abrir o caderno de prova que me encaminharam para nós, eu fiquei tranquila para ver que realmente o nosso curso está cada vez mais completo, redondinho, de acordo com o que a FGV tem cobrado. E o exemplo disso é justamente a peça, que foi um dos exemplos que eu ministrei no nosso curso durante a aula de recurso de apelação. É, sem dúvida alguma, um recurso de apelação. Quem foi nosso aluno sabe que eu ensinei não decorar e sim raciocinar. Eu acredito que isso tenha facilitado. O examinador, ele deu várias dicas que ele queria realmente um recurso de apelação. Quando ele disse, foi indeferida a petição inicial, eu dizia durante a nossa aula, olha, se foi indeferida a petição inicial, acabou. Qualquer decisão que acabe com o processo em primeira instância, é uma sentença, e da sentença cabe o recurso de apelação. E então eu me lembro de ter dito, se indeferiu a petição inicial, já acabou antes de iniciar, então é uma sentença que cabe apelação. E durante os nossos materiais, eu coloquei lá, veja que tem uma exceção, que na apelação caberá a retratação, se houver o indeferimento da petição inicial, que consta no artigo 331 do CPC. E aí já vem a primeira dúvida de vocês. Se quem fez a apelação, mas fundamentou com base no artigo 1009 do CPC, terá a prova corrigida, se terá problema, porque o 331 do CPC que diz que cabe apelação com efeito de retratação da decisão que indefere a petição inicial. Eu acredito de todo o meu coração, e você sabe que eu sou extremamente sincera, eu entendo que da sentença cabe apelação, caput artigo 1009 do CPC, foi exatamente o caso trazido, era uma sentença, e cabe apelação. Agora, é uma sentença que indeferiu a petição inicial, tudo bem, eu tenho o efeito específico que caberá à retratação com base no artigo 331 do CPC. Para ficar bem completa a tua apelação, você poderia ter mencionado o artigo 1009 do CPC, bem como o 331 do CPC. Quem mencionou só o 1009 do CPC, pode ficar tranquilo, coraçãozinho aliviado, você acertou o recurso, tá? Agora, claro, quem fez com base no 331 é aquilo que eu sempre falo, quanto mais completo possível, muito melhor para você, maiores as nossas chances de não termos nenhum tipo de problema. Então, esse foi o primeiro caso.
cabimento, recurso de apelação. Quem acertou já venha me dizer, por favor, que o coração aqui também está saltando pela boca, e vocês sabem que eu não sou mais novinha, né? Então, vocês não podem matar a tia Josi, não, do coração. Agora, por que cabia apelação? Bom, os fundamentos de defesa do nosso contribuinte, primeiramente, é com relação a ser competente para julgar realmente a justiça estadual. Aliás, na minha primeira aula, eu dei exatamente esse exemplo, essa súmula 447, porque eu brincava com vocês e dizia o seguinte, olha, quem decora vai pensar em levar ainda para o tributo federal, se for tributo federal, justiça federal, e tributo estadual, municipal, leva para a justiça estadual. Mas eu falei o quê? Esqueçam esse macete que é horrível e olhem sempre para parte, porque se você olhar para a parte, você não vai errar. E o que nós temos? Quem era a parte aqui? Se eu tenho o caso de um servidor público estadual e que ele pagou um tributo aqui indevidamente, ele é servidor público estadual, então ele pode muito bem pedir a restituição diretamente para o... deixa eu ver agora que eu estou pensando aqui, calculando uma questão aqui. Edu, você tem um enunciado fácil aí para você? Tenho. Eu fiquei tão empolgada que era apelação, agora eu estou vendo aqui que ele endereçou para a Justiça Estadual. Leia aí para mim rapidinho. É questão de servidor público estadual, né? Aqui... José da Silva, vamos lá, servidor público da administração direta do Estado X. Sim. Aí ele prossegue, vem todo o texto, e aí no final ele diz, o magistrado estadual indeferiu de plano a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução de mérito, por afirmar que o Estado X era parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo. Perfeito, e é isso exatamente que a gente fala na nossa primeira aula. Exato. Como é servidor público estadual, quem realizou o pagamento foi o Estado. E quando o Estado realiza o pagamento, ele faz a retenção do imposto de renda. E com base lá na repartição da receita tributária obrigatória, o artigo 157, inciso 1 da Constituição, é o Estado que vai ficar com esse imposto de renda. Logo, eu deveria pedir realmente a restituição para o Estado, em que pese ser tributo federal. Por isso que eu digo, quem decora se dá mal, porque olha para o tributo, pensa, é tributo federal, vou pedir a restituição para a União, Justiça Federal, mas não, aqui eu teria que pedir a restituição para o Estado, porque foi o Estado que ficou com o imposto de renda retido indevidamente na fonte, então eu tenho a súmula 447 do STJ. Esse era um fundamento para dizer, não, o senhor é parte legítima, sim, a Justiça Estadual é parte legítima. E o segundo fundamento, né, que nós teríamos que alegar também, é que, claro, licença prêmio não gozada é verba de caráter indenizatório, súmula 136 do STJ. Então, realmente, não é devido ao imposto de renda sobre verbas de caráter indenizatório. Então, aqui, a peça apelação e fundamentos de defesa para o nosso contribuinte poderia ser mencionado tanto a súmula 447 para defender ser parte legítima ao Estado e a súmula 136 do STJ para dizer que é verba indenizatória e não incide imposto de renda. Tá certo? Quanto ao recurso de apelação, já vou mencionar aqui, Edu, algumas questõezinhas, e aí eu te deixo um pouquinho menos de tempo, mas tranquilo. É que peça, eu sei. Aí você pode ir depois, viu, Josi? Você pode depois já ir para questão número 1 aqui, olha, que também... Obrigada, Edu, adoro você. Você sabe que eu amo falar, né? Então, obrigada. Não, beleza. Eu sei que muitos alunos devem estar bem preocupados, ansiosos para saber com relação a não terem colocado folha de rosto. Durante as aulas eu sempre digo, gente, tem que colocar folha de rosto, porque você vai endereçar a apelação primeiro para o juízo ACO e depois quem vai julgar é o juízo ADPEM. Só que quem não colocou folha de rosto, não se preocupe, não vai zerar não, tá? Na verdade, talvez tenha um desconto. E vou ser bem sincera, não lembro de ter sido descontado na FGV
por ter faltado folha de rosto. Essa é a segunda vez que cai recurso de apelação. A primeira vez caiu naquela prova de Porto Velho, que tinha acabado a luz, que tinha sido cancelada. E eu falo que a FGV não tem costume nem de descontar para quem não coloca folha de rosto, porque no agravo de instrumento também tem folha de rosto, ela geralmente não desconta. Mas, de todo modo, se ela quiser descontar, ela pode, porque tem folha de rosto. Só que, de todo modo, como eu disse, só vai ter um desconto. Acredito que lá 0,1, 0,2, se for. Mas não se preocupe que não vai zerar. Eu sempre digo, se você acertou a peça, dá uma respirada aliviada e não fica mais agora pensando, Josi, será que vai zerar, zerar, zerar? Primeiro, você só zera, o edital diz, se você errar a peça. Se você acertou a peça, então sossegue, não fique preocupado. Ah, mas eu não coloquei isso, eu não coloquei aquele pedido, eu não respondi uma questão. Não vai zerar. Você só zera se você não colocar a peça correta. Se você fez um agravo de instrumento, na verdade, aí, infelizmente, você zerou a peça, tá? Mas quem fez a apelação tá tranquilo. Eu acredito que, quanto a questão da apelação, é mais isso que gera dúvida, né? Mas depois a gente vai falando mais coisas aí, de acordo com o que forem me perguntando ali pelo Instagram. Quanto à questão número 1, já vou passar adiante para as questões, tá certo? Quanto à questão número 1, o Edu também, se puder ir lendo para mim aí, Edu, que eu tô sem o acesso à prova. Não tem problema nenhum. Vou ler sim, Josi. Olha tá, lá. Obrigada. Então vamos. Que é a questão da doação que foi feita, um pagamento de um imposto que se reputou indevido e o pedido de restituição. Se vamos trabalhar com o artigo 169 do CTN ou 168, tá? Então, basicamente é assim, Antônio doou seu carro para José, que diante disso realizou o pagamento ITCMD, estou cortando algumas partes, né? 3 anos após a quitação do imposto, José constatou um equívoco no pagamento, sendo assim, ajuizou, preste atenção, a ação de repetição de indébito em face do Estado X, requerendo a restituição do valor principal, acrescido do quê? De juros de mora e atualização pela Selic. Devidamente citado, o Estado apresentou contestação alegando prescrição da pretensão, visto que inobservado o prazo legal de 2 anos para o ajuizamento da ação. Adicionalmente, defendeu que na eventualidade não ser acolhido seu primeiro argumento, seria incabível a acumulação de juros moratórios e a Selic, tendo em vista que no Estado X não há previsão na legislação local da incidência da taxa Selic, tá? Aí vem as perguntas, Josi. Letra A. O prazo prescricional de 2 anos indicado pelo Estado X está correto? E a resposta é não, não está correto não. Nós falamos tanto durante a nossa aula que eu sei que tem gente que já está até de saco cheio, né? Mas o prazo para pleitear a restituição é o prazo previsto lá no artigo 68, inciso 1 do CTN, um prazo de 5 anos a contar do pagamento indevido. Então não tivemos nenhum problema não. Realmente é um prazo de 5 anos, então não está correto esse argumento. E a pergunta B... Pode ler ali? Claro. Rapidinho. Pergunta B. A restituição do valor principal deve ser acrescida de juros moratórios e Selic, conforme pretende o contribuinte? Então, o que acontece é o seguinte, isso daí também a gente estudou tanto, eu repeti milhões de vezes, tanto no nosso online quanto no nosso presencial de São Paulo. O que eu tenho é que a restituição, ela será acumulada com correção e com juros. E a base está no artigo 67, parágrafo único do CTN, bem como as súmulas 162 e 188 do STJ. E é claro que quando restituído o tributo federal, a restituição já vem pela taxa Selic, com base no artigo 39, parágrafo 4º da 9.250 de 95. A taxa Selic a gente sempre comenta que é muito melhor, mas nada impede de um estado, bem como um município, também ter utilizar a taxa Selic, mas isso só é possível se a legislação local assim determinar. Caso contrário, eu só vou utilizar a taxa Selic para restituir tributo federal. Tanto que a súmula 523 do STJ, que a gente comentou em aula, que diz, olha, se a lei estadual permite restituir o tributo pela taxa Selic, ela será devida.
Mas se a lei local não determina essa taxa Selic, não tem como restituir pela taxa Selic, porque o que sempre vale em restituição de tributo estadual, municipal e distrital é a legislação local. E, para tanto, a gente utiliza, então, o artigo 67, parágrafo único, e súmulas 162 e 188 do STJ. Tá certo? E aí, Edu, quer falar um pouquinho? Senão eu vou ficar falando aqui. Excelente, Josi, mas que você só trouxe notícia boa, né? Então tivemos a felicidade de ter uma peça aí maravilhosa e uma tese muito acessível, não é mesmo? E ali você já está com muitos pontos para colocar seu nome na lista. Tudo bem? Pode errar, não é, Josi? Pode errar alguma coisinha aqui, outra ali, mas, pô, tá tudo excelente. Aí vamos para as 4 perguntas. Tivemos essa primeira pergunta, que foi uma boa pergunta. Agora, a questão número 2. Extremamente previsível, imunidade e decadência, né? Imunidade de partido político, a gente sabe que partido político não vai pagar impostos, mas vai pagar COFINS, estou fazendo um aquecimentozinho aqui, e você tem uma situação que envolveu o ano de 2016 e anos de 2005 e 2009, o que à primeira vista já nos leva à decadência sem qualquer esforço mental, não é? Então, é uma questão número 2 muito tranquila. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Antes de realizado qualquer procedimento de constituição do crédito, o partido político foi lá em 2016 e ele parcelou a COFINS, né? Uma COFINS que tinha sido vencida em 2005, não é? E em 2009, quer dizer, muitos anos depois ele foi lá e parcelou. Para tanto, nos termos da lei que institui parcelamento, o advogado do partido político, agora é importante, ó, o advogado opina pelo seguinte, que tem que haver a rescisão do parcelamento, tem que parar de parcelar, uma vez que, independentemente do termo de confissão, a renda dos partidos políticos é imune, quer dizer, o advogado veio e falou, tem que parar de pagar o parcelamento, que a renda do partido político é imune. Tá, esse é um argumento. E os débitos estão alcançados pela decadência. Então, o advogado falou 2 coisas. Tá bem? Estou aqui aquecendo vocês para as perguntas. O advogado falou, a renda do partido político é imune a COFINS. Tá? E tem decadência. Legal. Então, vamos ver. Letra A. No que se refere à imunidade, o advogado está correto? Então, assim, para você falar se o advogado está certo ou não, você tem que atacar esses 2 argumentos. Quando o advogado fala, né, que há uma imunidade, né, com relação a partido político e COFINS, o advogado está equivocado. Partido político é imune a impostos. Tá? Então, nesse ponto, você tem que falar imunidade para impostos, não para COFINS. Então, o advogado, ele não falou bem aqui. Agora, o outro lado. Quando o advogado falou que não tem que pagar mais, porque já teve decadência, aí ele está certo. Como é que você vai pagar um negócio de 2016, um vencimento de 2005, 2009? Tranquilíssimo, nem continha precisamos fazer de cabeça praticamente. Tá? Então são 2 argumentos do advogado. Aí o primeiro, a gente se posiciona, né, dizendo que partido político não é imune a COFINS, portanto o advogado não tem razão. Segundo argumento, que houve decadência, então o advogado tem razão. Letra B. A alegação sobre a ineficácia da confissão de débito, no que se refere a débito alcançado pela decadência, está correta? Está correta, quer dizer, a letra B é quase uma retomada do raciocínio na letra A. Né? Então já houve decadência sim, você vai trabalhar, né, com o artigo 173, inciso 1º, se quiser citar, decadência, são 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, mas assim, basicamente falando, vencimento 2005, né? Para 2016 já houve decadência, 2009 a mesma coisa. Então, assim, questão 2, acreditamos que vocês tenham saído muito bem e vamos que vamos, sempre naquela nossa matemática. Uma questão, um pouco mais de uma questão, mais a peça que você deu show, você já passou, tá? Vamos lá? Deixa eu me ver aqui, questão 3. Ô, Josi, vou seguir com a questão 3, hein? Pois eu lhe passo a 4 aí. A pessoa jurídica X é devedora do crédito tributário, regularmente inscrito em dívida ativa. Já teve inscrição no valor de 1 milhão. Antes de iniciada a execução, decidiu alienar seu único imóvel de 2 milhões, por valor muito inferior ao da avaliação. Tomando a ciência do fato, a PFN moveu uma ação contra o negócio, né, alegando fraude. Considerando os fatos, responda. Letra A. É correto afirmar que, não tendo sido iniciada a execução, descabe a arguição de fraude pretendida pela PFN? Então, muito cuidado, porque
a situação é muito tranquila para nós, mas você vê que o modo como eles perguntam é capcioso. Antes de nós voltarmos à questão, preste atenção. Existe o artigo, que é o 185 do CTN, que mostra que todas aquelas onerações e alienações de bens após a data da inscrição em dívida ativa serão presumivelmente consideradas fraudes à execução. Então, trabalhou com esse artigo, você tem condições de responder as perguntas, né? Sempre é bom, já vou antecipando a letrinha B, que fala se reservar bens, como é que fica? O parágrafo único do mesmo 185 indica que se você fizer uma reserva suficiente para arcar com aquele valor exequível, ou seja, demonstrando solvabilidade, é o termo que nós usamos, não haverá fraude à execução. Então, assim, a questão número 3 é uma retomada do 185 na sua integralidade, quer no caput, quer no parágrafo único. Então, você que trabalhou com o artigo, você vai acertar. E aqui o modo como eles perguntaram, né? É correto afirmar que, não tendo sido iniciada a execução, descabe a arguição de fraude? Não é correto afirmar isso, porque cabe a arguição de fraude à execução quando houver qualquer alienação ou oneração após a inscrição, e foi o que aconteceu, né? Então é um jogo de palavras, mas você conseguindo responder com clareza, né, você convenceu a banca. E citando o artigo, né, meio caminho andado, você já está ali em cima do gabarito. Então, gostei bastante. Josi, essa questão número 3 foi a mais tranquila para o nosso aluno, não foi? Foi, Edu, foi sim. Mas olha, Edu, que a questão 4 também foi um presentinho, eu penso, viu? Porque perguntava ali, a letra A perguntava qual é o nome do princípio em que eu posso compensar o que eu paguei na cadeia anterior com o que eu paguei na cadeia posterior. E é o nosso princípio da não cumulatividade, que nós falamos tantas vezes, não é mesmo? Durante as nossas aulas. E aí veio justamente essa pergunta: qual é o nome do princípio utilizado ali naquela sistemática de compensar o que foi pago na cadeia anterior com o que será pago na cadeia posterior? Aqui realmente é não cumulatividade, presente sim no ICMS. E a pergunta número B, a número B foi boa, né? A letra B. A pergunta B era se possível o nosso contribuinte continuar tendo utilizado aqueles créditos, uma vez que a nota dele foi considerada posteriormente inidônea. Nós temos a súmula 509 do STJ. Quem tem o nosso Vadimeco, fica bem fácil, gente, localizar as súmulas. E falou de ICMS, o nosso candidato tinha lá que correr para a parte do ICMS no índice. Só para você ter ideia, olha o que diz aqui a nossa súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, poderíamos aí utilizar essa súmula 509 do nosso STJ. Então, queridos, com base nisso, é o que eu falei no início. Eu fico feliz porque o nosso curso realmente abordou todos os temas trabalhados pela prova da FGV, e é isso que tem ocorrido sempre conosco em todos os nossos cursos, graças a Deus, mas é impressionante como o nosso curso cada vez mais está a cara da FGV, em minha opinião. Você não acha isso, Edu? Eu acho, viu, Josi? E aqui para nós, né? É bom a gente divulgar. A tributário não é a área que proporcionalmente mais aprova no SES, Josi? Pena que poucas pessoas sabem disso, né, Edu? Mas se depender de mim, eu falo em todas as aulas, até em aula que não tem nada a ver, eu falo isso para divulgar a gente. E é verdade. E assim esperamos que continue, né, Edu? Nós estamos aqui agora na torcida, na parte 2 da angústia, porque a parte 1 é saber qual vai ser a peça, saber quais serão as questões, se nós trabalhamos tudo durante o nosso curso. Nós, professores, ficamos também muito ansiosos com essa prova. E agora a parte 2 da angústia, que eu digo, é saber qual vai ser o nosso resultado da aprovação. Porque vocês sabem que errar alguma coisa, como a Edu fala, é normal. É muito difícil você sair da prova achando que você tirou 10, né? Mas não entre naquela pira também de, ai meu Deus, será que vão descontar isso? Quanto será que vão descontar? O meu conselho é que agora tentem desligar um pouquinho da prova, porque o que dependia de vocês, o que dependia de nós, já foi. Vocês fizeram a peça, se acertou a peça, é o que eu digo, respire aliviado, mas de verdade, porque as chances de você estar aprovado são bem maiores, né? Quem infelizmente errou a peça, não desanime não,
volte a estudar, vamos com tudo. Daqui a pouco começa o curso de repescagem, para quem puder aproveitar. Para quem não puder aproveitar, vamos embora, vamos estudar, levanta a cabeça e vamos embora. Não vai desanimar, não. Agora, como eu disse, quem acertou a peça, já respira um pouquinho aliviado, não fique pensando quanto que vai ser descontado por você não ter colocado tal artigo, tal súmula, porque isso daí, primeiro que está ali na própria prova, né? A resposta correta vale 0,6 na pergunta A, 0,65 às vezes na pergunta B. Agora, quanto que o examinador vai tirar por você não ter mencionado o número da súmula correta? Isso daí vai variar muito, de prova por prova. Geralmente desconta metade, né? Então, se a questão vale 6, você respondeu correta, mas esqueceu de mencionar a súmula, você vai ter, penso que metade daquela pontuação. Mas isso só depende mesmo do nosso corretor agora. Agora é acender uma velinha, pedir por tudo que é mais sagrado, que ele esteja bem iluminado no dia de corrigir a nossa prova. Eu espero vocês, meus queridos, agora nos nossos segundos planos, que são o curso de pós-graduação, coordenado pelo SABAG, e o meu curso de prática, coordenado por mim, que agora vocês já vão outros voos, né? Voos maiores. Então, deixo um beijo grande para vocês, deixando-os tranquilo, que estaremos sempre aqui com vocês para o que der e vier, não é, Edu? É isso aí, Josi. Excelente. Você falou exatamente o que os nossos queridos alunos precisam ouvir. Agora é mudar os ares, mudar os planos. Vocês já deixaram o melhor na prova e o melhor é mais do que 6, tá bom? Não precisa tirar 7, nem 8, nem 9, nem 10. Tirou mais que 6, tá bom, aprovado. E aí você vai tirar, vai perder um pontinho ali, perder outro ali, isso é normal, tá joia? Não é para ficar aí pensando, se eu tivesse, como disse a Josi, citado aquele artigo, citado... Não, a nota é fatiada, tá lá tudo certinho, quanto que você perde ali, quanto você ganha ali, então você vai conseguir mais do que 6, vai dar tudo certo. Estamos muito felizes que o curso, mais uma vez, né, Josi, cumpriu a sua missão, que foi aproximá-los mais intimamente, o mais intimamente possível da FGV, e nós conseguimos uma peça muito boa, uma tese maravilhosa e questões boas. Sempre há muitas questões que podem cair, mas essas questões estavam boas, né? Algumas assim fáceis, outras não tão simples, mas estava tudo muito bom. Tudo como tem acontecido para nossa alegria na área de direito tributário, que, repito, a área que mais aprova proporcionalmente aqui no SERS. Então, nós desejamos tudo de bom para vocês. E agora são os próximos passos, né? Existem 2 cursos que eu e a Josi promovemos para vocês no SERS, para que vocês consigam aí realizar esse sonho, né, de atuação na nossa área, né, profissionalmente falando, né, no direito tributário. Então você agora que já está praticamente com a carteira aí no bolso, ninguém tira, não é? Você tem que fazer o quê? Tem que se especializar. Então, eu e a Josi oferecemos 2 produtos maravilhosos, 2 investimentos incríveis para você se tornar aí um bom conhecedor, uma exímia conhecedora do direito tributário, já que você vem com todo esse ritmo, esse fôlego da segunda fase. Então, tem o curso de prática tributária da Josi, tem a especialização em direito tributário minha aqui no SERS. 2 cursos maravilhosos para você expandir seus horizontes. Ora, agora você não pode perder a chance. Não pode, você está super animado, animada, tem que já entrar nesses cursos e investir para você conseguir aí a tua atuação em direito tributário, que requer muito estudo. Aproveite esse momento agora, tá bom? E daqui a pouquinho, nominalista. É o que importa. O que vale é o nominalista, tá? Então, vou devolver a palavra, Josi, para você dar o seu tchau aí para os nossos alunos e aí a imagem voltará aqui e fecharemos essa programação. Tá bom, Josi? Com você, querida. É isso aí, Edu. Falou bem. Realmente, nós agora temos que pensar em outros planos, porque penso que a FGV, a OAB, já se foi. Em nome de Jesus, deu tudo certo. Mas se não deu, bola para frente. Continuamos aqui firmes e fortes. O importante é não desistir. E como eu disse anteriormente, estaremos sempre com vocês, para o que der e vier. E se precisarmos de recurso, podem contar com a nossa ajuda, nós estamos aqui, vamos auxiliá-los, mas assim, de coração eu espero que ninguém precise de recurso não, que dê tudo certo, que o nome já esteja lá no topo da lista dos aprovados. Um beijo
grande para vocês e vamos aí agora torcer para esse resultado chegar antes, porque agora o esperinha demorada, viu? Chega, parece que tudo menos o dia do resultado. Um beijo, gente, muito obrigada mesmo. Valeu, Josi, querida, um beijão. E tá muito frio aí, Josi, em Curitiba? Muito. Olha, Não, mas é que eu sou friorenta, né? Então eu acho que tá frio. Mas até que tá, era para estar pior. é verdade, é isso aí. Gente, então um grande abraço para todos, tá? E aí um bom descanso que vocês merecem e o que vale é o nome na lista, tá bem? Legal? Muito obrigado, parabéns aí à equipe da técnica, Ed e amigos, né, aqui de São Paulo e também de Recife, que estão propiciando essa imagem ao vivo para todos vocês, tá? Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau!